Estamos começando mais uma Sala Senac no BDA, Prêmio Brasileiro de Design. Essas são 5 episódios de podcast que vão ser esquenta para o 15º Prêmio Brasileiro de Design. E o tema de hoje é Inteligência Artificial e Criatividade. O designer será substituído? E para tomar um café comigo e discutir sobre essa temática, eu trago aqui o Chico Araújo, ele que é antropólogo e futurista, diretor do Instituto Inteligência Artificial de Verdade e também especialista da Singularity University e sócio fundador do The Long Game. Você pode se audiodescrever, Chico? Muito prazer em estar aqui com você, Thiago. Então, sou Chico Araújo, um indivíduo desprovido capilarmente, com barba, branco. Estou usando uma camisa de manga comprida, que é como se fosse uma camisa polo, mas no lugar de botões tem um feixe eclair, da cor creme. E acho que tá suficiente. Obrigado. Muito bem-vindo. Tem também Leopoldo Leal, ele é doutor em design, ele atua como professor na SPM, autor do livro Processo de Criação em Design Gráfico Pandemonium e fundador da Pandemonium Type e ex-aluno do Senac. Pode se audiodescrever? Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Leopoldo, eu tenho cabelos castanho, sou branco, olhos claros, e acho que estou de camisa de blusa verde e estou aqui para acompanhar essa conversa. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Guto Xavier. Ele é docente lá no Senac Americana há mais de 12 anos, focado em processos de inovação e estratégias de gamificação. Ele também atua como desenvolvedor em projetos digitais de alta qualidade. Sua vez, Guto. Olá pessoal, sou o Guto, sou uma pessoa preta de pele clara, cabelo preto já com alguns grisalhos, estou usando uma camiseta vinho. Muito bem. Eu sou Thiago Trindade, sou um homem branco, de estatura mediana, tenho 1,80 m, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, uso barba, tô de óculos, tô com uma jaqueta creme e uma blusa preta. Hoje a gente está num estúdio de gravação, que aqui de fundo a gente tem uma prateleira com vários adereços de cena, a gente tem uma TV que está passando aqui o tema da nossa sala, uma mesa grande, e nós 4 estamos sentados aqui em volta dessa mesa com microfones à nossa frente. Beleza? Vamos começar falando sobre o tema? Então, para falar um pouco de IA, né, o diretor de Instituto de IA de Verdade e do The Long Game, eu queria que você contasse para a gente um pouco o que é o Instituto, o que é o The Long Game. Vamos lá, o Instituto Inteligência Artificial de Verdade, ele foi criado a partir do entendimento de que a gente está passando por uma das maiores revoluções tecnológicas da história humana. No começo a gente dizia ao menos tão importante quanto a eletricidade, né? Por essa ideia de que a eletricidade está em tudo e a inteligência também vai estar em tudo, né? Em todas as coisas. Mas, de fato, talvez seja bem mais importante ainda do que a criação da eletricidade. Talvez a gente esteja falando de algo tão disruptivo quanto foi o fogo na passagem do Paleolítico para o Neolítico. A verdade é que quando a gente observa o padrão das outras grandes revoluções tecnológicas, sempre teve muita gente que aproveitou, né, se abrem muitas oportunidades, dão um salto, mas tem muita gente que fica para trás, que perde essa onda nesse processo de destruição criativa. Então a nossa pergunta foi como fazer com que mais pessoas participem dessa grande transformação? Como é que a gente leva a inteligência artificial para a base da pirâmide? Como é que a gente leva lá para o verdureiro, para o camelô? Como é que todo mundo pode se beneficiar disso no Brasil, né? Um país que tem vários gaps educacionais e a gente viu nessa nova tecnologia uma grande oportunidade para levar conhecimento, possibilidade de empreender, de se desenvolver para a grande massa. A gente teve a sorte de contar com o apadrinhamento do Luciano Huck, que é um cara que tem muito poder de divulgação e que fala também muito bem com esse público e que tem essa pegada de educação, de empreendedorismo. Então a gente disparou isso. Esse projeto ele atua em várias frentes, né? Tem uma frente de awareness, que é as pessoas saberem que isso existe, que isso está acontecendo, que isso é importante, que isso é para elas. Tem uma frente de letramento e de educação, que já é num nível de, olha, agora como é que se aprende a usar isso, das diversas formas que isso pode
a ser transformador para você. E subsequentemente, tem também uma frente super importante, que é de se proteger. Porque junto com as novas possibilidades positivas das novas tecnologias, vem os novos riscos, né? Hoje a gente já vê uma série de fraudes online. Pega um personagem conhecido, bota ele lá pedindo uma doação, quando você vai ver é um fraudador. Então, como é que a gente prepara as pessoas para lidarem com esses desafios novos informacionais? E até uma frente lá na frente que a gente fala também de identificação de novas ferramentas que podem ser transformadoras em termos de políticas públicas e etc. Então, tudo isso está dentro do portfólio do Instituto. Eu acho que é muito importante, porque está todo mundo falando de inteligência artificial na nossa bolha, mas como é que a gente estoura essa bolha e leva para mais gente? The Long Game. The Long Game é um outro projeto pelo qual sou apaixonado, é uma empresa, uma organização, na qual a gente trata de futuros, mas de futuros a partir da perspectiva de que hoje existe uma crise da imaginação. A gente tem novas ferramentas que permitem a gente fazer N coisas, mas a imaginação das pessoas permanece de alguma forma condicionada por antigos padrões. Então a nossa grande pergunta é como é que a gente traz uma série de outros recursos que vão da arte ao design, ao entretenimento, o que a gente chama de futuretainment, e cria experiências, né? A gente usa toda a tecnologia e técnica de foresight, de design especulativo, de arte, mas o que a gente quer a partir daí é criar experiências a partir das quais as pessoas possam alongar a capacidade delas de pensar para o futuro, pensar de maneira mais aberta, ver coisas que elas não estavam vendo, porque a gente acredita que esse é também um movimento que não é só importante para as corporações, mas é importante para cada um de nós, para que a gente possa, de fato, usar todo esse novo arcabouço de ferramentas, técnicas, tecnologias, para construir futuros nos quais a gente deseja viver. E para a gente fugir também de uma coisa que é muito fácil hoje, que a gente vê no futurismo mais básico, que é essa ideia de você cair numa visão utópica ou numa visão distópica. Aí você cai lá no Black Mirror e a discussão fica girando em torno disso. Como se o futuro fosse uma espécie de superação dialética de todos os problemas do presente, ou um mergulho nesses problemas. Quando, na verdade, um futuro pensado com um pouquinho mais de complexidade, ele mantém todas essas tensões, esses conflitos. O futuro ele não é um lugar necessariamente de resolução. As linhas de conflito mudam de lugar, mas elas continuam lá. A utopia de um não raramente é a distopia do outro. Tem vários grupos. Então, como é que a gente dá mais pixel, dá mais resolução, dá mais emoção na hora da gente pensar esse futuro e a nossa relação com ele, para de verdade poder ter negociações mais interessantes. Nesse sentido, parece com o primeiro projeto, porque a gente está falando, no fundo, de popularizar a discussão sobre o futuro, de levar isso também para um monte de gente, porque hoje quem está entendendo tudo que está acontecendo, está discutindo o futuro, está dentro de uma sala, são pequenos grupos, e a gente precisa alargar esse debate. Muito bacana, assim. Acho que quando você diz, né, a IA ela tem potencial de agregar, de trazer pessoas, então ela também tem um potencial grande de separar, assim, de pessoas que não têm acesso hoje à conexão, a celulares que conseguem trabalhar, rodar softwares de aplicativos e tal. Então, assim, ela tem o potencial para as duas coisas, assim, né? O potencial é que não falta para IA, né? Com toda nova tecnologia, você cria um novo potencial de exclusão. Sim. Você criou o mundo digital, você criou o analfabeto digital. Então, essas coisas convivem. Sim. A IA é um pouco diferente, porque ela é uma tecnologia que aprendeu a falar a nossa língua. A IA generativa, sobretudo. E ela... A nossa capacidade de falar com ela em linguagem natural e dela se adaptar a nós é uma grande novidade. Uhum. Que faz com que essa adoção seja acelerada, o que é um aspecto super interessante. Quando você olha para as curvas de adoção para IA generativa, elas são muito diferentes de tudo que a gente teve antes. Mas mesmo assim, a questão de para que você vai usar, e aí eu não estou falando só das populações mais vulneráveis, estou falando de todo mundo. Hoje, o cara que faz texto pode usar para fazer um texto melhor. O cara que faz design gráfico pode usar para fazer um design gráfico melhor, isso já está acontecendo. A grande questão é que a gente vai poder ir muito além das nossas áreas de competências atuais. Sim. E como é que a gente, de fato, cria o arcabouço de mindset para explorar áreas que não são óbvias para a gente hoje. Eu acho que esse é como é que a gente sai do nosso campo de conforto a partir dessa ferramenta. E de uma forma
crítica, De né? uma Não forma aceitando a primeira. Sem dúvida. Beleza. Continuando então, nossa temática também fala hoje sobre criatividade. Queria já fazer o jabazinho aqui do livro, um livro que eu gosto. Aliás, eu tô adorando gravar com você, porque eu falo para as pessoas que eu te conheço, eu dou seu livro para todo mundo que trabalha com a gente. Então é bom, olha, tá registrado, eu tô aqui do lado dele, a gente se conhece. Eu não sou louco. Mas enfim, o Leopoldo é autor do livro, né? E no livro você é sua tese de doutorado, ganhou o prêmio do Museu da Casa Brasileira, a gente publicou pela editora Senac, temos o maior orgulho disso. Aham. E eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa exploração da criatividade, do processo criativo em si. Claro. Também tenho bastante orgulho e também do Senac, que a gente está junto. Eu fui aluno do Senac, aí depois professor por 10 anos, então é uma história muito, muito legal aí. E aí tem um dado interessante, quando o nome do livro, né, a minha tese, Pandemonium, ele nasceu porque tem uma história que é assim. A palavra pandemônio significa ali, né, todos os demônios juntos, em conselho e tal, mas por quê? O que isso tem a ver? Oliver Selfridge, se eu não me engano, em 1959, um dos precursores da ideia do que viria a ser inteligência artificial, ele escreveu um artigo que foi um artigo que deu início ali os primeiros estalos, porque ele vai fazer algumas relações de como o cérebro trabalha. Falando de uma operação bottom-up, né? Então de baixo para cima. Então ele vai falar que como pequenas conexões vão fazendo um entendimento maior. E aí ele cria essa metáfora, né? Então ele toma emprestada do John Milton a palavra pandemonium para explicar o que era isso. Pequenas capetinhas que vão falando, vão criando um grande ruído nesse conselho dos capetas até chegar um entendimento maior. Então, hoje é interessante de falar que eu também tomei essa metáfora emprestada para falar do processo de criação, que ele não é linear, ele tem essas conexões e um entendimento maior, e como isso o Oliver Selfridge, em 1959, ele começa a falar. E é interessante que o que ele estava falando é um pouco do que a gente vê um pouco no celular, de maneira muito ainda primária em relação do que a gente já tem hoje em inteligência artificial, de colocar 2, 3 letrinhas, ele já vai lá e coloca uma palavra inteira. Então, o que é? Ele já vai induzindo e conectando pequenas coisas. O nosso cérebro, ele opera também, de certa maneira, assim. Conexões que a gente vai fazendo e a gente vai colocando ali. Então, tudo que a gente tem de experiência vai ficando armazenado. Então, às vezes, fala assim, eu não lembro muito de tal coisa, mas a gente vê uma imagem, aquilo vai dar um estalo e a gente vai começando a construir. E também lembrar que a nossa memória não é um facsímile, né? Então, não é uma coisa assim, eu lembro da imagem de tal coisa. Não, a gente tem uma construção, então são esses pequenos elementos que são vivências, não são só imagens que vão construindo e consolidando. Por isso que depois de muito tempo, a memória de algo vai se modificando, porque a gente vai acrescentando e colocando coisas aí. Então, a criatividade tem muito a ver com essa memória, com essa vivência, porque tudo isso está nesse caldo e essa conexão. Então, ou seja, é um caos, uma confusão, uma desordem, não há uma linearidade. É um pandemônio mesmo. Então, eu tomo essa metáfora para falar. E aí, hoje, vendo que foi algo de maneira muito acelerada, então, ano passado eu falei, cara, o que eu comecei falando na disciplina, então eu ministro a disciplina de identidade visual e tipografia. O que eu comecei falando de identidade, o que os alunos poderiam usar de ferramenta, no final do semestre já tinha tanta coisa nova, então a aceleração está muito grande. Então, eu vejo, cara, é uma ferramenta, assim como foi o computador, como chegou, tal, mas, como toda mudança, cara, tem coisas positivas, são boas, vai acelerando cada vez mais, tal, mas eu vejo que essa aceleração está chegando num limite humano que está ficando pesado. Então, tomando aí talvez o filósofo mais lido no momento, Byung-Chul Han, ele fala no livro A Sociedade do Cansaço. Então, a minha grande questão é, será que a gente não está acelerando demais isso? E o quanto isso
tá sendo assim... Então existe, sim, nossa, muito legal, tal, mas... E por outro lado aí, a gente está se cansando, e quanto isso a gente está vendo e está sendo uma máquina. Então, eu vejo esses dois lados aí que a gente tem que avaliar. E eu acho que uma coisa importante também que a gente diz dentro das instituições de ensino é que as pessoas acham que a criatividade é algo divino, né? É um dote natural, a pessoa ou nasceu criativa ou não nasceu criativa. E na verdade não, né? A gente consegue ensinar a ser criativo a partir de ferramentas, a partir de técnicas, né? O aluno que chega pra gente, independente da instituição de ensino, ele consegue aprender a olhar o mundo com um pouco mais de cor, de criatividade, a partir do momento que ele consegue entender sobre isso, né? Cara, isso é um ponto muito importante, por isso que é pandemônio também, é para desmistificar essa coisa. Uma das coisas que eu acho tão ultrajante, né, é falar, nossa, que dom, Deus te deu esse dom. Não é nada contra a religiosidade, mas, cara, pensa assim, pô, então alguém foi lá e te deu um toque e você... Não é isso. Você acabou estudando, as horas que você despendeu ali, fazendo assim, depois falar, então foi tipo um toque de mágica? Não foi. Então, se a pessoa se propôs a estudar, ficar tantas horas, se dedicar, fazer outras conexões e outras vivências, normal que isso vai enriquecendo e ela vai sendo talvez um melhor profissional, ou dentro do que a pessoa faz, do campo que ela faz, ela vai ser entender mais aquilo. Então, a criatividade, sim, ela pode ser ensinada, mas também tem uma contrapartida, a pessoa tem que ter vontade, né? E aí tem uma outra frase que é o seguinte, que não é uma coisa de... então quer dizer que sei lá, em 10 anos, 5 anos, eu vou estar super criativo. Sou 100% criativo. Né? Então, também tem outra coisa, o Alan Fletcher, um designer, ele fala, cuidado com o homem que fala que tem 20 anos de experiência num determinado campo, mas que, na verdade, ele tem 20 anos repetido em um. Porque se você faz 20 anos a mesma coisa, você não mudou, você não teve feedback, você não teve nada. Então, a questão do tempo é uma questão de aprendizado. Se você faz, aprende, conversa, tal, então é isso. Então, isso para tomar esse gancho do divino, que eu acho que, cara, não é essa parada, é um aprendizado mesmo. Sim. A gente vai falar de aceleração mais pra frente, mas queria aproveitar o gancho que você falou da aceleração, porque eu acho um paradoxo, né? A criatividade é algo que, se você acelerar muito, você deixa de ser criativo, né? Eu falo isso por mim mesmo, eu me considero uma pessoa criativa, já dei aula sobre isso e tudo mais, mas se você tá na loucura do dia a dia, de reunião, de não sei o que lá, de faz uma apresentação e aí escreve um texto e blá blá blá, é muito difícil ser. Então, eu acho que um paradoxo para aceleração é a criatividade. Exato. É um fato, né? Então, se você dá um dia para fazer uma coisa e um mês para fazer, cara, um mês você vai ter. E aí também entra numa coisa que eu diria que quando a gente, assim, no universo ali da sala de aula, né? Você fala para o aluno, pessoal, vocês têm... A entrega é daqui um mês, né? Ou a entrega é daqui uma semana. Cara, se é daqui um mês, o pessoal vai fazer só nos últimos 2 dias. Isso também não significa nada. Então, é assim, um mês se dedicando. Então, quanto mais você tem tempo de dedicação na jornada, assim, não é um tempo de ficar olhando e não fazendo nada. Então, eu penso que a criatividade, eu também... Uma coisa que eu coloco bastante no meu livro é pensar com as mãos. Porque muito se vê que, eu acredito até que é o resquício que nós temos da escravidão na nossa sociedade. Que é aquela coisa, eu não coloco a mão no mundo, eu só penso com a cabeça. E colocar a mão no mundo acaba sendo mal visto, né? E eu não, como designer... O sujar as O mãos. sujar as mãos, não, é quem suja a mão, não. Tem até uma história bem interessante, quando
teve uma inauguração de uma estrada de ferro, chamaram lá do Mauá, né? E aí chamou o Dom Pedro II para fazer isso. E aí o que o Mauá fez? Deu lá uma pá de prata para fazer a primeira... simbólico, né? Cavar a primeira. Só que aquilo lá foi visto como algo o mais ultrajante. O imperador brasileiro pegando numa ferramenta. Então aquilo lá falam que até o princípio da grande disputa e ódio entre eles é porque ele humilhou o imperador. Então vejam como a construção é de colocar a mão no mundo é algo só de pessoas inferiores. E não, pensar com as mãos. Então, assim, o cérebro e a mão, existe uma conexão. Então, o que você pensa aqui vai para o papel é um caminho longo. Então, eu acho que a gente também tem que desmistificar isso. Fazer com as mãos também não é só a cabeça, o corpo todo é criativo. Muito bom. Falamos em sala de aula, Guto, chegamos na sua parte. Mais de 12 anos de experiência aí em sala de aula. Tá disputadíssimo no Senac, né? Todo mundo quer o Guto para fazer alguma coisa. Obrigado por você ter vindo, inclusive. Eu queria te ouvir um pouco. Você trabalha com inovação, né, no Senac, além de professor, ainda trabalha com inovação. E também é do interior. Eu acho que o Chico já falou uma coisa sobre bolhas e tal. Eu sou do interior, então eu sei que as coisas demoram para chegar e tal. Eu queria te ouvir nesse sentido, sabe? De sala de aula, de aluno, de estar no interior, de trabalhar com inovação e da IA mexer com tudo isso. Ontem à noite, estava numa reunião de representantes de sala falando sobre inteligência artificial. E o que a gente busca, principalmente nessas conversas, nesses diálogos, não é proibir, não tenho nem saúde para proibir. Eu dou aula de programação, 30, 40 alunos na frente do computador, eu vou passar a noite fazendo isso, não é? Mas é trazer senso crítico, ajudar a construir essa criticidade. E aí eu gosto muito de um poeta / cordelista, Patativa do Assaré. Ele é do Ceará, ele frequentou a escola o suficiente para aprender a ler e escrever. E as obras dele, onde você colocar no YouTube, Patativa do Assaré, você vai ver Maria Bethânia lendo textos dele, você vai ver o Antônio Fagundes lendo o texto dele. E aí eu trago ele como exemplo nesses diálogos sobre inteligência artificial, que é justamente o que a inteligência artificial não faz. Produzir uma pessoa com aquele sentimento, com pouca instrução acadêmica, mas com muito sentimento no que se produz. Então eu acho esse paradoxo muito interessante. A gente está avançando cada vez mais na tecnologia e, falando ali do interior, eu vejo uma busca de pessoas por conexões mais humanas, por experiências mais humanas. Então teve um boom de hamburgueria artesanal há alguns anos. Cerveja artesanal, hambúrguer artesanal. Porque aí você está trazendo uma coisa que é mais exclusiva, que você tem uma quantidade produzida e acabou aquilo ali. Então você volta as pessoas a buscar as coisas que são feitas manuais. Então eu acho muito interessante, na conversa que já foi trazida aqui, né? O Chico trouxe desse distopia e utopia. Então acho que na educação a gente vem buscando o caminho do meio. Entender que não é endeusar essa ferramenta, mas também não é demonizar. É ver o que ela pode potencializar do que a gente está trabalhando. A gente está num mundo que cobra produtividade, ser produtivo a todo momento. E nesses diálogos eu trago que um lugar que a gente não precisa ser produtivo é a escola. Porque na escola não é sobre o quanto você faz, mas com que qualidade, com o que você está trabalhando. E cada vez mais, né, de forma automática, vão sendo imputadas essas informações que eu tenho que é quantidade. E isso vai diretamente impactando nas relações humanas. Porque hoje a gente está lavando louça e escutando podcast. Aí vai correr, tá ouvindo um audiobook. Então você sempre está tendo que ser produtivo. E uma coisa que falaram sobre criatividade, que o Leopoldo falou, onde entra o ócio
E o ócio é uma coisa... Não, o ócio é um troço que não existe hoje, assim, eu fico indignado. Não dá, porque as pessoas contam a vida da gente. Você é professor, você sabe disso. O seu coordenador tá contando a sua vida em horas, assim. O ócio quase não existe, eu acho isso insuportável. E eu achei muito interessante, um amigo meu mandou a foto da filha dele, que ela tem 4, 5 anos, alguma coisa assim. É difícil contar a idade de criança, a gente tem um filho, muda todo ano, é complexo. E ela deitada na cama, assim, com a cabeça pra trás, fazendo nada. Ele mandou essa foto. Eu achei sensacional, porque ele tá estimulando justamente esse ócio. E o ócio, ele é um ingrediente para a criatividade, para deixar os pensamentos fluírem. E o quanto é importante isso dentro de sala de aula. Então os alunos, eles chegam já pensando o que eles vão fazer no restante do dia, como vai ser o próximo, como que tá na casa deles. E a inteligência artificial, ela vem tirando essa conexão muitas vezes. Já foi falado aqui, ela serve para aproximar, mas também para separar bastante. Então, aumentou o número, estava vendo uma reportagem do UOL, aumentou o número do ano passado para esse ano de pessoas fazendo terapia, buscando algum tipo de terapia com inteligência artificial. Psicologia é o segundo curso mais procurado da USP. Olha, de novo, esse paradoxo que a gente tem aqui, né? 30% das pessoas que usam IA hoje, o Brasil é o terceiro país que mais usa, né? A gente fica atrás da Índia e dos Estados Unidos só, e 30% das pessoas que usam hoje usam para algum tipo de companheirismo, e aí a terapia acaba entrando nisso. O ChatGPT teve uma atualização e uma das reclamações das pessoas é que a comunicação ficou mais fria. Então a pessoa estava tendo um relacionamento afetivo, desenvolvendo um relacionamento afetivo com a inteligência artificial e reclamou porque perdeu ali o companheiro ou a companheira dele ali de dia a dia. Olha o preocupante, o quanto isso preocupa nas relações das pessoas. Porque aí, dentre as diversas habilidades que a gente vai tendo valorizadas para o mercado de trabalho, falando aí, tem o Fórum Mundial da Economia, ele traz um relatório com essas habilidades. A inteligência artificial e Big Data estão lá em 11º. Nos relatórios anteriores nem tinha. Assim, próximo, né, dos 10 primeiros ali. Está em 11º. Só que antes disso tem pensamento criativo, tem empatia, tem curiosidade. Então, o quanto habilidades genuinamente humanas ainda são mais valorizadas do que a inteligência artificial. E muitas vezes, para quem está na base da pirâmide, acha que é o contrário, acha que tem que estar com inteligência artificial. E aí, quando você propõe uma atividade em sala de aula, vamos pensar com as mãos? Às vezes a pessoa, nossa, eu vim aqui para brincar, eu vim aqui para fazer isso. Não entende o quão cognitivamente aquilo é importante para você. Porque quando você pega, principalmente, né, os filhos dos donos de Big Techs, onde eles estudam, são instituições que trabalham criatividade na raiz da palavra ali, no dia a dia, com giz de cera, com papel, com pintura. E o quão importante é para a sala de aula isso, a gente cada vez mais resgatar, né, essas atividades que constroem relações e não se separam. Sim. Queria te ouvir, mas também se o pessoal quiser contribuir, você trabalha com inovação e às vezes a gente está falando de inovação agora, parece que virou sinônimo de inteligência artificial, né? Falou, vamos pensar em inovação, quase que aonde a gente vai enfiar a inteligência artificial. Como é que você vê isso? Dentro na empresa, a gente tem em cada unidade comitês de inovação, trabalhando inovação ali dentro da sua unidade, olhando a região, e isso é muito interessante porque traz a liberdade de você olhar e entender o cenário e aplicar soluções para aquele cenário. E a gente está construindo uma cultura de inovação e desde o começo a gente fala que inovação não é sinônimo de tecnologia. Inovação é sinônimo de solução. E essa solução pode ser justamente a gente estar em 4 pessoas sentado e conversando. Se isso nunca foi proposto dentro daquela estrutura, isso é inovação. Eu posso chegar no resultado disso a partir de uma ferramenta de inteligência artificial? Posso. Com certeza. Você está fazendo um processo de ideação com a inteligência artificial e você chega nessa solução ali, mas não é só ela. O que mais você está trazendo? Eu gosto muito
empreendedora norte-americana, esqueci o nome dela, mas ela fala que inteligência artificial primeiro, mas humano sempre. Eu gosto desse pensamento de inteligência artificial para a gente começar a explorar um processo de inovação. Deixa eu trazer os dados, deixa eu trazer as informações, porque às vezes é um processo muito solitário. Então me ajuda aqui a estruturar um plano. Tá, mas quem vai pôr esse plano em prática? Quem vai garantir que isso vai ter sucesso? A inteligência artificial não vai garantir isso para você. Por quê? Porque tem a sensibilidade humana que ela não tem. Ela não conhece os seus pares de trabalho. E aí isso vai ser importante para trazer essa inovação de uma forma significativa dentro do processo. Mais do que uma tecnologia, mas uma solução para a situação que você está propondo. Muito bem. Comentando aqui em cima, eu acho que assim, é verdade que inovação não é sinônimo de inteligência artificial. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração é que nessas revoluções todas tecnológicas que a gente teve, o sentido de inovação mudou, né? Então a gente vem de todo um léxico de inovação, que é a cultura do erro, que é muitas tentativas, vem do léxico de agilidade, que é um léxico que veio junto com o crescimento exponencial da capacidade computacional, que se refletia numa capacidade de criação de software muito ampliada, que você podia tentar qualquer coisa com software, e dado que o software podia fazer tudo isso, você podia criar empresas na garagem de casa que, de alguma forma, iam ser disruptivos, que você conseguia entregar para muita gente novos serviços ou parcialmente produtos, etc. A gente está passando por uma revolução radical de uma nova onda, que ela tem no centro dela uma tecnologia, inicialmente, e na sequência diversas outras, e que trazem de volta uma dimensão do hardware, que vinha sendo esquecida nessa revolução do software. Então a gente vê um mundo que, de novo, está falando de minerais, a gente, cobalto, níquel, onde é que está isso? Isso mexe com terras raras, isso vai mexer absolutamente com geopolítica. A gente está falando de novo de energia, a gente está falando de fio. Então, essa inovação que ela estava descolada no mundo das ideias, porque ela, no fundo, ia quase sempre se rebater sobre alguma modalidade de software, ela agora está exigindo uma visão transversal muito maior. Esse léxico da agilidade pura ficou velho. A ideia de antecipação e projetos de longo prazo, porque tem uma dimensão de infra que volta a ser importante. A ideia de ecossistemas infinitamente mais complexos de inovação, que vão ter componentes logísticos, componentes energéticos, tudo isso encaixado para criar um novo grande... Isso não pode ser deixado... Não podemos deixar de olhar essa dimensão. Quando eu vejo ainda alguém que vem com a velha visão de inovação, que já ficou velha, que é só a postitagem e a ideação, não é mais isso mesmo. A gente vai precisar ter uma profundidade técnica muito maior. E aí que eu acho que a função do designer, a função no sentido mais profundo, torna-se ainda mais relevante, não menos. Porque quando a gente fala de design, a gente está falando de quê? De alguma coisa que está entre a arte e a engenharia. Entre a intencionalidade, a capacidade expressiva humana da arte e a capacidade técnica, as possibilidades reais da engenharia. É alguma coisa que media essas duas instâncias, né? E a cada revolução tecnológica que a gente tem uma reconfiguração dessas... Então, quando a pergunta do podcast, quando você pergunta, putz, o lugar do designer vai acabar? Certamente não, mas ele tem que voltar. Não é nem só o design o design gráfico, o design de produtos, nem só o design thinking, que pensa essas etapas encadeadas, mas é o design ainda mais profundo, né? É o design que vai pensar essa relação do que é humano com um conjunto de novas possibilidades técnicas em reconfiguração. Então, de início a gente tem essa expansão das pessoas para além da... Quer dizer, quem usava... No iniciozinho da inteligência artificial que a gente vê isso. Quem faz texto passa a fazer texto melhor. Quem faz desenho passa a fazer... Quem faz vídeo... Mas o que a gente vai ver é as pessoas alongando os seus tentáculos para dentro das outras áreas. O cara do front-end vindo para o back, o cara do back indo para o front. A gente vai ver esse esticamento. E o que sobra desses projetos? Sobra esse grande entendimento do arco de projeto. O designer, no sentido mais profundo, vai pensar isso. Onde é que esse projeto entra na vida das pessoas? Onde é que
onde é que esse projeto entra no grande entendimento de um novo ecossistema, de uma organização. Então, sem dúvida, eu acho que a gente tem que conclamar o conjunto dos designers a pensarem sim, repensarem a inovação. O que é a inovação dentro desse novo contexto? Tem muita coisa que permanece, mas a gente vai precisar de várias faculdades novas. A gente vai precisar de um nível de profundidade muito maior no que é técnico, mas também no que... Tudo bem, a inteligência artificial faz rápido o que eu já fazia antes, levando um longo tempo. Como é que eu vou mais profundo ainda? Como é que eu me motivo a pegar isso que ela fez e ir em cima, aprofundar? Profundidade, metacognição. Como é que eu entendo as diversas modalidades de pensamento que eu mobilizo para fazer alguma coisa? Trago o humano naquilo que ele é mais relevante, trago as diferentes inteligências artificiais para cada uma para aquilo que ela pode ajudar melhor no escopo de determinado projeto, e entendo quais são as faculdades que estão sendo mobilizadas, entendendo que o que a gente está criando é um novo modelo de colaboração. Um LLM em si mesmo é um modelo de colaboração consubstanciado. Você tem ali um conjunto do conhecimento humano, um sistema vetorial articulando isso, e aí você tem uma colaboração intergeracional. Você está colaborando com todo mundo que já botou alguma obra ali dentro em algum formato, ou que foi sugada, né? E tem uma outra problemática. Você está colaborando com todo mundo que ajudou a produzir aquele sistema sociotécnico. É um novo modelo de colaboração. E você está colaborando com ele ali, você está produzindo em tempo real com esse modelo que já é colaborativo. E a gente vai ter que descobrir, né, essa coisa que chama de inteligência centauro, essa ligação de humano mais máquina, as diferentes configurações através das quais a gente pode colaborar nesse novo... E isso, cara, né? Inovar, colaborar, a gente precisa de designers para pensar as diferentes formas com que a gente vai fazer isso. E, para mim, não dá mais para o cara chegar e falar simplesmente, vamos dar uma postitada aqui, a ideação, pegar as fases do design thinking e falar agora tudo é agilidade. Cara, deu. Essa fase passou. Não só por causa de inteligência artificial, por causa de tudo isso que está vindo. E a gente precisa de um novo léxico, de um novo conjunto de técnicas, de novas teorias. A gente está precisando de criatividade teórica do campo do design, do campo da etnografia, da antropologia, do todo o campo de ciência, sociotécnicas. Então tem havendo coisa... acho que, respondendo àquela pergunta inicial, acho que a gente está num momento brilhante, mas que a gente precisa fazer um upgrade. É um momento brilhante para o design, acho incrível. Esse é o pensamento sistêmico do design mesmo, Total. assim, né? Enfim. Mas as pessoas não entendem o designer assim, né? Ainda entendem o designer como a pessoa que vai criar a interface, que vai criar a imagem, que vai editar o vídeo e etc, assim, né? E é nesse que eu fico, que eu me pego assim... Será que vai sumir, não vai sumir? Porque... E eu fico pensando também no processo criativo, sabe? Porque eu acho que é inerente, a gente vai continuar usando IA. Inclusive designers vão usar IA, devem usar IA. E aí, como é que fica esse processo de criação, sabe? O processo de criação é o prompt novo, será? Vou pegar esse gancho para falar sobre a profissão designer, né? E dentro da criatividade e tal. Eu acho que, assim, eu uso inteligência artificial, ChatGPT, ajuda muito para algumas tarefas que eram corriqueiras, que a gente demorava um pouquinho mais e, cara, faz ali. Então, eu uso, eu acho que cada vez mais. E aí, quando eu penso na nossa profissão, eu lembro quando eu entrei na faculdade, foi o início do computador, né? E eu ouvia designers falando assim, isso daí, né? Então, no final dos anos 90, não, vai acabar, vai voltar tudo. E não acabou, e tá até hoje, e a gente chegou agora com a inteligência artificial. Que eu acho que vai ser uma grande passagem, um grande paradigma que a gente vai ver aí, e aí quem está estudando hoje está vivenciando isso e vai ser talvez uma nova maneira de se trabalhar, utilizando essas ferramentas. Mas eu sempre fico com muita cautela quando a ferramenta vira a coisa mais interessante do mundo. Até hoje a gente usa computador, mas fazer um trabalho em design é uma coisa de misturar ferramentas. É o computador, é a mão, não sei o quê, e dá ali uma mistura toda. E a inteligência artificial, ela é uma ferramenta importante, está ajudando, mas eu vejo ela como uma ferramenta. Então, assim,
Por exemplo, o Chico falou assim, textos ficaram mais criativos. Textos ordinários ficaram melhores. Mas, assim, ainda, não posso afirmar, ainda eu não vi um texto, por exemplo, do Guimarães Rosa, feito numa inteligência artificial, não do Guimarães Rosa, não é uma duplicação, mas uma coisa nova feita. Pode ser que podemos chegar lá, mas hoje não. Então, porque existem coisas, por exemplo, no Guimarães Rosa, ele vai inventar palavras, enxadachim. Cara, que legal pra caramba, ele falava ali o que o o lavrador pegava a enxada e manuseava como um espadachim e ele cria a palavra enxadachim. Uma inteligência artificial com o que a gente conhece hoje vai ter uma leitura e falar erro, tira essa palavra, não existe, e vai colocar, ele conduzia com maestria a sua enxada. Cadê a poesia? Não tem ali. Então, assim, não é uma coisa que daqui, sei lá, alguns meses, alguns anos, pode aparecer alguma coisa assim. Mas hoje eu não vejo. Então, no nível ordinário, quantitativo, os textos que vão ali pro Instagram, quantidade, não sei o quê, trabalho sensacional, faz ali bem. Então, fazendo isso. Mas criação de alto nível, eu ainda não sei. E aí, voltando à profissão, o aluno que hoje... Então, hoje é uma coisa, vai ser muito difícil para quem está estudando design. Porque se você não se dedicar um pouco a mais, não só em design, mas acho que em outras áreas também, se você não se dedicar um pouco a mais aí, cara, você vai estar num mundo ordinário. E aí você não vai conseguir achar um espaço. Isso vai ser mais difícil. E esse espaço vai ser cada vez mais difícil, porque... depois da pandemia, o jeito de trabalhar também mudou. As relações ficaram mais distantes porque muitas pessoas viram o trabalho remoto. Mas quando você já tem uma experiência, trabalhar remoto é libertador, você não precisa se locomover e tal. Mas para quem é jovem, começar remoto, cara, é muito difícil, porque é aquela coisa que um designer passava, você só dava uma olhada e via como ele estava fazendo, você já aprendia. Agora você está sozinho, e você sabe que você tem aquela vergonha de perguntar e não sei o que, e você vai lá. Então, o mundo ficou mais difícil. Então, esses jovens que estão aí, eles vão usar a inteligência artificial, com certeza, mas é uma ferramenta que todo mundo usa. Então, eles têm que ser melhores ainda, porque o número de vagas inevitavelmente vai diminuir, porque a gente tem uma ferramenta que ajuda a acelerar, funções medianas vão aparecer, então as pessoas terão que ser um pouco mais notáveis. E o mundo vai ficar um pouco mais difícil. É claro que vão aparecer outras profissões, outras medidas, mas eu vejo uma certa dificuldade se você não entender esse mundo. Vou aproveitar para citar aqui minha professora, a Lúcia Santaella. Ela diz que a gente não pode chamar a inteligência artificial de ferramenta, Tá. né? E assim, na falta de um nome melhor, eu, Thiago, tô chamando de entidade. Porque, de fato, assim, ela é um pouco mais que uma ferramenta, né? Não dá para chamar ela só de ferramenta. E aí, outra coisa que você disse que ela também fala e escreveu sobre. A IA é sedutora num momento que ela tem uma linguagem tão bacana, assim, é um português perfeito, né? Então ninguém fala naturalmente, vai usar o português 100% correto, e aí atrás... Ela é sempre legal com você. Ela é legal, ela é sedutora, então ela pergunta como você tá, ela pergunta se quer outra coisa, então ela te seduz nesse nível, contradiz, né? Nunca te contradiz. Então eu acho que tem uma questão da gente se fascinar pela IA, com certeza, nesse ponto, né? De querer ser... Ela tá ali pra te ajudar, ela foi feita pra ajudar, ponto. Isso posto, ela nunca vai te contrariar. Ela nunca vai te dizer não. Ela tem um inglês perfeito. Um português perfeito. Então, é uma sedução ali, sabe? E eu tenho um pouco de receio, assim. Eu penso um pouco diferente de você. Você diz que vai diminuir as vagas para design. Eu acho, e aí, assim, fonte microplásticos na minha cabeça, mas na minha visão de futuro,
Acho que o designer ele vai ser tão importante que vai expandir esse campo de atuação, sabe? Para pensar estratégia, precisa de design, para pensar novos negócios, ele vai para outras áreas, sabe? Pode ser que diminua as vagas da pessoa criativa que cria a interface, logo, site, etc. Pode ser que isso diminua, assim, mas eu vejo que ele tem um campo em expansão, né? Como o Chico colocou. A gente vai precisar de mais designers que pensem soluções mais abrangentes, que levem em conta o meio ambiente, a sustentabilidade, que, né, consiga fazer com que a gente permaneça nesse mundo, porque a gente tá, como diz o Krenak, a gente tá comendo a terra. Thiago, a gente está inegavelmente num momento de mudança nas relações de trabalho. Boa. Então, o que eu vejo no papel de designer é que ele muda. O Chico trouxe isso, que a gente vai precisar de mais áreas de conhecimento e se aprofundar. E aí, nós, enquanto designers, temos essa consciência de que o nosso papel está em transição. E eu acho que... E aí o Léo trouxe que para aqueles que ficam nesse lugar ordinário, nesse lugar medíocre, e quando a gente fala de medíocre é que está na média, talvez esse lugar aí seja um lugar que fica um pouco mais complexo, porque você vai ter ferramentas, você vai ter recursos automatizando alguns processos. Mas, e aí eu concordo com você no ponto de é fundamental hoje em dia o conhecimento do designer. No ponto de profundidade, de repertório. Acho que nunca foi tão importante. Por quê? Porque hoje eu abro lá inteligência artificial e peço para ela fazer uma casa. Ela vai fazer uma casa linda para mim. Eu vou conseguir vender esse projeto, inclusive. Por quê? Porque tem público. Tem público para profissional ruim. Não sei se esse público permanece, mas existe esse público. E aí, eu sem conhecimento nenhum de design de exteriores, de arquitetura, pedi uma casa. Vem um profissional da área de design de exteriores, de arquitetura, ele vai falar, ó, eu quero uma casa de 200 metros quadrados, eu quero ela murada, eu quero com cerca viva, eu quero com um jardim em tal estilo. Ou seja, a profundidade, o repertório, a vivência dele trouxe muito mais assertividade naquele projeto. Sim. E essa vai ser a diferença de um projeto de R$500 para um projeto de R$5.000, por exemplo. Então você acha que o processo criativo ele tá no prompt a partir de agora? Não, ele tá na sua vivência. Ele tá muito mais na sua vivência. O prompt, eu acho que é um fragmento disso. Entendi. E o que a gente está vivendo aqui nesse momento é um exemplo do que a inteligência artificial não faz. A gente citou Guimarães Rosa, citou Patativa do Assaré, citou alguns outros filósofos aqui. Olha a quantidade de repertório que cada um traz da sua vivência. O Léo trouxe, né, que a inteligência artificial produzir algo igual Guimarães Rosa produziu, vai produzir tipo Guimarães Rosa. É muito diferente. Então, se eu pego aqui e coloco, eu trago o exemplo sempre dos Racionais, que eles produzem uma letra, que eles estão falando de uma lágrima e uma poesia. O que é clara e salgada. Cabe em um olho, pesa 1 tonelada. Tá falando de uma lágrima. Olha a delicadeza disso. Inteligência artificial vai produzir algo tipo Racionais. Não é Racionais. Porque não tem a vivência, não tem toda a experiência de vida, não tem as frustrações, não tem os sentimentos. Só que, segundo os cientistas, a gente está na primeira fase da inteligência artificial. A segunda, ela supera o ser humano. A terceira, eles não sabem dizer o que tem. Então, pelo menos nessa primeira, o que a gente consegue aproveitar e potencializar os nossos saberes? Eu acho que potencializar é uma boa palavra para isso. Quando você traz que a inteligência artificial, você chama ela de entidade, eu gosto de chamar de assistente inteligente. E aí o AI, né, ou o IA, ele também traz um outro significado para mim, que é inteligência artística. Cada vez mais a arte, filosofia, música vai ser importante para quê? Para nos alimentar, para nos trazer essas referências, esses repertórios, esses conhecimentos diversos que o Chico trouxe,
para a gente conseguir dar profundidade para nossos trabalhos. Ai, desculpa, te cortei. Não é? Quer terminar? Vai? Não vai. Como é que, nesse contexto, eu super entendi o que você falou, acho que faz total sentido, e acho que tem a ver com repertório também a resposta, mas como é que eu garanto originalidade? Porque você falou do repertório, né? Tudo bem, mas às vezes a gente tem um repertório similar, vai ser o mesmo, porque cada um tem sua vivência, mas como é que eu garanto originalidade nos meus trabalhos, sabendo que eu tô usando uma IA que provavelmente o meu colega também tá usando, meu concorrente também tá usando, e talvez o meu cliente também possa usar. Como é que eu garanto essa originalidade? E já vou deixar aqui claro que a gente tá falando aqui, esbarrando em limites autorais, éticos e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que falar sobre. A gente tem uma rede social chamada Cara, C-A-R-A, que é uma rede social voltada para artistas, porque eles foram um dos mais afetados, desenhista, ilustrador mais diretamente afetado. Porque teve uma trend recentemente do Estúdio Ghibli. Você colocava lá a sua foto, eu quero minha foto no estilo do Estúdio Ghibli. Então ele está diretamente sendo alimentado por pessoas que produziram aquilo e está criando uma imagem a partir daquilo. Essa rede social ela é fechada para alimentação de inteligência artificial. Justamente porque é a forma que eles encontraram ali. Como é que eles validam, será isso? Que não é de inteligência artificial, por exemplo. Hoje, você tem algumas ferramentas de tecnologia que você consegue falar, aqui no Google. Você tem sites que o Google indexa, que aparecem no Google, e tem sites que não indexa. Como isso? No código você vai lá e coloca, não vai ser indexado pelo Google isso daqui. Então ele não vai ler. Acredito ser da mesma forma, algo parecido. Então, você fala, a partir daqui você não pode ter esses dados, porque por muito tempo, e é uma discussão ética, todos nós ajudamos a instruir inteligência artificial quando você tinha lá o Você CAPTCHA. alimentou de tudo que tinha na internet. Exato, e aí tem uma discussão muito ampla do quão ético foi isso. Vai lá. Mas Mas, Léo, eu queria que você voltasse na minha pergunta original, assim. Tá. Como é que a gente garante originalidade, assim, sabendo que a entidade IA tá aí? Tá. Olha, eu acho que o exemplo foi tomado sobre o Estúdio Ghibli demonstra para mim a duplicação, né? Então, hoje... Então, eu vejo que a gente está num terreno muito arenoso, né? Então, eu sempre falo assim, hoje, eu não sei como vai ser, se tem uma segunda, terceira onda do que vai vir aí. Porque 6 meses atrás eu achava uma coisa e hoje já está acontecendo outra. Mas eu vejo que a duplicação, assim, então quando você tem um volume, como existe um volume aí de desenhos do Estúdio Ghibli, foi ali alimentado e aí consegue reproduzir, mas reproduz aquilo, né, que já tem ali uma quantidade. Então, eu não sei também novas coisas como serão geradas e assim, de certa maneira, dentro da minha mentalidade hoje, precisa de um humano para identificar, isso tem um potencial que é diferente para alguma coisa, mas dentro da minha mentalidade hoje, daqui a pouco pode acontecer alguma coisa assim. Então, a minha visão, assim, às vezes, acaba sendo talvez um pouco mais negativa de mundo, né? Porque eu vejo que tempo atrás, quando falavam da internet, a internet é livre, porque todo mundo era os sites, o hipertexto e tal, e era um universo legal. Aí apareceu as redes sociais que começou a criar, tipo, um cercadinho, né? Começou a criar, assim, então era o terreno aberto, aí eles foram lá e criaram um condomínio, né? Então, a vida começou no condomínio, a briga de condomínio ali, as redes sociais. E aí agora vem as big techs, né? E vão criando cada vez mais esse monopólio, eles usando esses dados para eles. Então eu acho que às vezes a gente fala, cara, legal, assim, tudo que existe, e tal, mas de certa maneira está alimentando para eles, assim, e eles estão cada vez mais. Então, a minha visão, às vezes, que se a gente não conseguir mudar essa visão macro
desses monopólios, na verdade, a gente está sendo um pouco títere dessas empresas. E aí, ser criativo é criativo dentro desses limites, né? Será que a gente não está duplicando? Mas, ao mesmo tempo, existe um espírito de uma época, né? Que é normal. Uma pessoa criando, ela cria dentro do espírito de uma época, porque ela pertence àquele período, ele pertence àquele universo. Então, é por isso que a gente fala, estilo anos 80, estilo anos 90, que a gente pertence a um espírito de uma época. E aí agora a originalidade se dá dentro desses limites, assim. Então eu acho que, pensando agora para os próximos anos, a gente tem um elemento a mais para poder trabalhar junto. Mas de maneira macro, eu acho que a gente não tinha isso tão forte quanto essa presença das Big Techs, e a gente está utilizando o que eles fizeram e eles estão querendo isso da gente. Então, às vezes eu tenho uma visão um pouco negativa se não ocorrer uma mudança maior. Quando fala de originalidade, eu fico pensando, como que a gente garantia a originalidade de qualquer trabalho feito aqui à mão? Como que eu garanto que isso é um trabalho original? Talvez o que a gente tenha que fazer é criar critérios. Então, trazer critérios mais concretos, seja de estilo, seja de solução, o que eu quero atingir e qual é esse caminho para atingir isso. Aí um parênteses, por exemplo, quando a gente fala no feito à mão, a gente tem um processo, a gente tem uma documentação, então nós vemos ali. Quando eu vejo, por exemplo, a resposta do prompt, ele pode até mostrar a concatenação das coisas, mas não é uma documentação sua mostrando uma jornada que foi feita. Então, assim, dentro da originalidade, eu ainda não consigo distinguir se aquilo é um banco de dados que está sendo alimentado e está cuspindo alguma coisa, mas no à mão, você tem uma documentação e fala, cara, eu tive uma jornada. Perfeito, né? Se você tem o processo, né? Mas num resultado final que me garante que não é uma cópia de alguém. E aí, perfeito, eu tenho essa jornada. Talvez para a inteligência artificial seja desses indicadores, seja estabelecer essa jornada também. Tá, você está me trazendo essa produção. De onde ela parte? Quais referências você tem para produzir isso? O quanto você sabe falar sobre isso? Novamente, se eu tenho um conhecimento mais profundamente técnico sobre a área, o exemplo lá da casa, consigo falar sobre a casa, eu não estou com conhecimento técnico nenhum, vou falar, é uma casa. E é isso. Mas por exemplo, você vai lá no ChatGPT e solicita isso. Ele faz até uma ordem de concatenação de como ele pensou, mas a origem exata das coisas, não. Então, assim, quem garante que a gente usou uma ferramenta que alimentou de algo que talvez nós fizemos alguma coisa e de maneira inocente postamos lá na rede social e ele foi lá e tchuft. Enquanto não existe uma regulamentação, talvez a gente não consiga garantir isso. Né? Não, e pelo lobby das Big Techs, essa regulamentação não vai existir, né? E na verdade, assim, eu entendi, concordo com as respostas de vocês, mas eu acho que eu tava... a minha pergunta foi no sentido mais da massa, assim, do público, das pessoas, não do designer em si, né? Então, quando você fala do processo, ou da onde veio, se alimentou... Eu acho muito difícil. A gente tem o lançamento agora, acabou de ser lançado o Sora 2, né? Ele é do ChatGPT, ele cria vídeos e ele cria vídeos hiperrealistas, assim. As pessoas que criaram lá, né? Eu vi o vídeo de divulgação, a live e tal. Você pode pegar uma imagem, eu posso pegar o Guto, pelas imagens que ele tem na rede social, e colocar ele dançando cancan em um lugar, e é hiper realista, assim, hiper realista. Da mesma forma que ele faz isso, o Sora 2, ele também, por exemplo, ele coloca as pessoas, os programadores, ele coloca numa corrida de patinhos, de patinho amarelinho, de banheira, assim. Aí tem uma corrida disso, tem universos... E também parece muito real, assim, apesar de todo mundo saber que, né, não existe isso, mas parece muito real. Então, eu acho que a originalidade, né, a pergunta da originalidade é isso. Eu vou criar uma peça com um Sora 2.
né? Criei, ficou lindo, um vídeo de divulgação da Sala Senac, por exemplo. Criei um vídeo de divulgação super legal. Eu não sei de onde ele se alimentou, porque Exato. isso não fica claro, né? Então, como é que eu garanto? E eu só tenho o meu prompt pra isso. Como é que eu garanto que aquilo é original, né? Enfim. Eu sou pai de uma criança de 1 ano e 9 meses. Eita. Então, Tá dormindo? já um pouco mais. Bom. Mas se você pega o meu YouTube, é desenho lá. E o que acontece? Tem coisa que é nitidamente feita por inteligência artificial. Então é uma música e uma ilustração genérica pra gerar view e gera muita coisa, né? E aí é uma coisa de sensibilidade e talvez precise ser pensada como traz isso com uma concretude. Mas não tem uma alma no negócio, não tem um sentimento. Diferente de outro canal que você vê, você sabe que foi feito, que foi pensado. Tem um outro canal que a gente assiste que a ilustração do personagem principal foi feita pela filha do produtor do canal. E ele fez porque não encontrou conteúdo que ele achava adequado para a filha dele. Então você vê que tem a história, tem tudo isso daí. E você percebe isso no resultado final. Entendi. E aí é uma coisa de realmente de sentimento, de você olhar e sentir de novo aquilo que a inteligência artificial não faz, que não produz esse sentimento. Quando ele é puramente genérico. Quando esse prompt é genérico, talvez a pessoa não conhece. Por outro lado, a gente tem programas de auditório inteiro que no YouTube, feito por inteligência artificial. Não, as próprias microdramas, né? As novelas verticais, que já tem uma rede social, o Real Shorts, ele é só disso, tem no TikTok e tal. São novelas que, assim, tem pouquíssimo cenário, o cenário inteiro é feito com IA e é feito muito rápido, assim, né? Tem um youtuber que ele fazia umas novelinhas com The Sims. E aí ele criou Marisa Mayô. Não sei se vocês conhecem. Sim, Marisa Mayô. Maravilhosa. Você dá risada. Só que aí é nítido que a pessoa que criou aquilo tem conhecimento de roteiro, tem conhecimento de escrita Ele é de roteirista, piada, ele é roteirista, tem sim. conhecimento de câmera, de corte, de edição. Então são várias competências que tá ali empregadas e que te passam algum sentimento. Diferente daquele primeiro dos vídeos infantil que faz alguma coisa aí. Pra mim, pra gerar view. Ele cria o prompt numa inteligência artificial pra jogar em outra inteligência artificial e produzir aquilo. Que esse exemplo do vídeo que você colocou infantil, que você falou, cara, foi feito. Então, esse vídeo é um exemplo do ordinário mesmo. Qual é o objetivo dele? Cara, tá lá, coloca YouTube e a pessoa monetiza. Então, é como se fosse assim, ele fez... ligou uma pequena linha de produção, né? Pegou o vídeo, jogou no YouTube, YouTube dispara, pessoas gostam, tal, e ele ganha uma grana com isso. Então, Total linha de produção, porque ele faz em quantidade, inclusive. claro, então é isso, é uma linha de produção. Então, assim, o lance é assim, a gente está numa coisa também de como tem um ganho, né? Então as pessoas buscam esse ganho financeiro, não estou falando que está errado, está certo, mas que na verdade a empresa Big Tech também olhando para isso. E aí, voltando ao tema da Marisa Mayô, cara, é interessantíssimo, né? A gente vê, é engraçado tal, mas é aquela coisa, de onde veio a massa que gerou esse vídeo? A gente não sabe. Né? Então... E também não se sustenta, né? Já foi um hype. Exato, já foi também. Só antes de ir para a próxima pergunta, eu queria deixar aqui claro que eu tô assustadíssimo com a qualidade do Sora 2 e a possibilidade de gerar isso. E acho que isso vai ter um impacto gigantesco na democracia, visto que ano que vem é época de eleição. Eu não podia deixar de falar isso. Acho que Sora 2 a gente precisa ficar de olho e a capacidade de gerar fake news que esse Sora tem com a imagem das pessoas é imensa. O Thiago, e isso é muito importante que você está trazendo, e às vezes a gente se fecha em nossas bolhas e acha que ninguém mais está falando disso. O táxi que eu peguei vindo para cá hoje, o taxista estava falando sobre regulamentação de rede social. Então, tá chegando nas pessoas cada vez mais. É um trabalho que está sendo efetivo, que tem que ser
falado cada vez mais para chegar em mais pessoas. Muito bom. Gente, eu comecei o ano dando uma palestra falando sobre IA e eu falava que a IA é ótima, vamos usar e tal, né? Enfim, essa entidade que tá aí. Mas que eu tava muito tranquilo enquanto criativo, porque eu afirmo que a IA não consegue ser criativa. Ela consegue replicar, ela consegue fazer ligações entre temas que talvez eu não faria. Eu consigo trabalhar pra caramba ali com o prompt e ir dialogando com ela e tal. Mas a criatividade em si, o fato de criar algo inusitado, 100% novo, a IA não tinha essa capacidade. Passou-se o ano, né? A gente tá no final do ano já. Eu continuo com esse discurso, mas com menos convicção, assim. Vocês acham de fato, assim, a IA não é criativa? Eu gosto uma entrevista que o Marco Luque deu pro Marcelo Taz no Provoca. O Marcelo Taz pergunta pra ele: você tem medo da IA roubar o seu emprego? Ele fala: não. Por quê? Porque a IA é lógica e eu nem sempre. Então, eu volto naquele ponto. A gente trouxe tantas referências diferentes aqui que seria difícil para uma IA conduzir nessas aleatoriedades da gente. Ela ia trazer uma linha de raciocínio ali sua, das suas experiências, talvez, e ia fazer algumas conexões, talvez mais inusitadas, mas eu acho difícil conectar Guimarães Rosa e Racionais numa conversa. Então, nesse momento, eu ainda fico tranquilo quanto à criação. Eu gosto muito das obras do Tarantino, porque ele é uma pessoa que você olha... E ele fala isso, cara, nasci em locadora, né? Trabalhei muito em locadora de filme, e tudo que eu faço nos meus filmes são homenagens, eu pego tudo aquilo e organizo de uma forma interessante e lanço o filme, né? Não dá pra falar que ele tá fazendo uma cópia. Não, mas ele tem elementos de tudo que construiu ele, desse repertório dele. Eu acho muito difícil uma IA conseguir fazer uma coisa que o Tarantino faz. Entendi. Ela vai fazer uma coisa tipo Tarantino. Entendi. Vai replicar o Tarantino. Mas aí eu tenho uma questão que é assim, concordo com vocês, eu acho que hoje, no momento, não. Mas aí a gente tem que ver assim o público, né? É claro que podem ter pessoas que continuam fazendo, independente de ter a IA ou não. Mas aí, como a gente pensa assim, a gente vê, sei lá, uma coisa que seria de consumo de massa, novela. Novela, como é feita hoje, tem um padrão ali de qualidade razoável, mas a gente já está falando, não, mas o consumo a gente está indo agora para a novela vertical, que pode ser muito mais simples, muito mais barata e de muito maior disseminação. E se todo o público migrar para esse tipo de produto, essa outra novela que talvez tinha um custo maior, tinha até lá o humano mais presente, cara, vai morrer. Então, a gente tem que ver que, às vezes, o mercado também ele desloca, porque tem menos custo, tem mais público, é o dinheiro que está ali, e acaba deixando de lado. Então, às vezes, a gente pode ter a morte de algumas coisas, ou mesmo deixando de lado, ou virando somente um segmento, um nicho muito específico, algumas coisas, porque todo mundo vai nessa coisa que é um consumo de massa, porque está todo mundo consumindo, e aí as empresas estão fazendo para consumir e estão esvaziando talvez aquilo que tem maior custo. Então esse eu tenho uma visão que às vezes pode ser que também podemos entrar nesse funil aí. E eu acho que quando vai todo mundo para um lado só, dura pouco. Ninguém hoje sustenta um Faustão que ficou 20 e tantos anos na TV no domingo. Já estamos nos encaminhando para o fim aqui. Queria ouvir de vocês, assim, fiz essa pergunta ontem, quero fazer hoje também. Coisas assim, duas coisas. Uma que era um super promessa e flopou, né? Então, isso aqui falaram um monte, mas tá flopado, não faz mais sentido. E uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque pode ser tendência. Antes de responder isso, eu queria trazer uma coisa aqui sobre preocupações com IA, que a gente trouxe já sobre ética, mas uma coisa que é bom deixar muito claro
é que IA tem viés. E ela pode perpetuar preconceitos. E a gente tem que lutar, brigar, para a gente trazer mais diversidade, um olhar mais diverso. Porque viés sempre vai ter. Que a gente tem que tentar diminuir, trazer várias pessoas diferentes, com contextos, com vidas, com escolhas, com pensamentos diferentes, para cada um olhar ali de um ponto de vista e a gente conseguir deixar o mais justo possível. Porque o principal da inteligência artificial, se a gente não toma esse cuidado, é perpetuar coisas que já estão postas. Hoje de manhã eu tô fazendo mestrado, tava estudando, e a Poliana Ferrari, ela abriu a aula falando, quem vai ensinar compaixão para IA? Porque se a IA se alimentou com tudo que a gente colocou na internet nos últimos anos, a gente colocou lá misoginia, racismo, machismo, e etc, tá tudo lá. Quem vai ensinar para IA o que é bacana, o que não é, né, a preservar o planeta, que a gente precisa do planeta para viver. Quem vai ensinar compaixão para IA, né? Então vou deixar essa pergunta também. Mas responda, o que flopou e o que vai ser tendência? O que flopou e o que vai ser tendência? Nossa, pergunta difícil, né? E aí, Léo? Cara, Como eu assim? acho que tem uma coisa das ondas, né? Que acho que você comentou. Eu acho que naturalmente as redes sociais elas vão começar a flopar em algum momento. Porque é uma onda que foi assim, né? Tá até sustentando algumas, né? Mas eu vejo o Orkut foi a coisa mais legal e ele depois diminuiu. Aí veio o Facebook e hoje o Facebook ele virou um terreno baldio, né? Eu nem entro no meu, não sei se Também vocês nem entram, né? Virou um terreno baldio ali, eu fechei o meu e deixei, não sei nem se tá lá. E aí, assim, eu uso, sei lá, o Instagram e tal, mas eu acho que daqui a pouco ele vai começar a flopar. Não sei se o TikTok, mas eu vejo. Eu não consegui achar aquela linguagem do TikTok muito acelerada que falou, cara, é demais ali. E eu não sei se de repente as redes sociais a gente vai para outra coisa, assim, vai flopar. Você sabe que o Sora 2, no lançamento, eles também lançam uma rede social do Sora 2. E nessa rede social é isso, você usa o motor do Sora para criar seus vídeos psicodélicos ali, enfim, com 100% com inteligência artificial, né? E ele é meio que uma copiazinha do TikTok. E eu tenho muito medo do que pode vir. Eu acho assim que o TikTok, por exemplo, talvez não é algo para nossa idade, assim, né? Porque ainda é uma coisa tá muito chamando de velocidade. Então, altura Então eu ainda não consegui, assim, porque eu entrei e falei, cara, não consegui, fiquei ali, mas é como a gente falava, o Orkut ficou os nossos pais, nossos tios, tem que fugir dali, né? E aí vai acontecendo, talvez, sei lá, minha filha vai ficar no TikTok. ou em algo novo. Ou que tá algo pra novo. vir. Então eu acho que vai ser essas ondas aí das redes sociais. Então eu vejo isso que ela vai, inevitavelmente, ela vai morrer. O ciclo de vida é muito rápido, até perdurou algumas. E eu vejo, sim, você citou o Sora, assim, o Sora é impressionante, mas a primeira vez que eu vi o Vel 3, eu também falei, nossa, é tudo isso, né? Aí pega e vem outro e coloca. Então, sim, a gente tem que ficar atento a esses, mas eu tô achando que tá sendo tudo tão rápido que tá flopando. Assim, tá sendo, cara, o Vel 3 e falou, cara, que demais, eu fiquei assustado, já faz um som, aí vem o Sora e passa um rodo nele, aí depois vai vir aí daqui a pouco alguma chinesa de psique tem fazendo outra coisa, e aí, assim, tá muito rápido, então eles estão flopando, nascendo e flopando muito rápido. E aí eu acho que o que a gente tem que ficar atento é a compaixão que você falou, trazendo ali o Byung-Chul Han, que é que, cara, o mundo está acelerando demais. Então, às vezes, se você estiver conectado com o mundo, também a gente não pode falar, não, eu vou me retirar disso, vou fazer. Não, estar conectado, mas estar atento, falar assim, o quanto que eu estou entrando de cabeça e eu não estou pensando mais, eu estou entrando nisso, falar assim, cara, não, tá bom, eu acho que tem que pensar, poder analisar. Então, eu acho que
quem conseguir dar essas paradas, isso vai ser bem valioso. Boa. Eu também acho que tem muita coisa rápida, assim. Eu não cheguei a usar o VO3 Aham. direito, assim. Eu entrei nele, dei uma olhada, vi que tinha e tal, acabou. É muito morango do amor, né? Aham, é. Subiu, desceu e eu não experimentei o Paleta, morango do amor. paleta mexicana, né? Paleta A mexicana. paleta mexicana adorou, abriu loja em shopping e tal. Aham. Gente, morango do amor foi o quê? Um mês. E eu não consegui experimentar. Fala. Vai flopar. Vídeo vertical. Vertical não, horizontal no Instagram. Não sei se você viu o formato novo que eles lançaram. Não viu? Tá lá. Vídeo vertical? Horizontal. Ah, horizontal. É. Ah, aquele bem apertadinho. Exatamente. Ah, tá. Não sei pra quê. Enfim, acho que isso daí vai embora. Mas tem uma. Nossa, vou falar agora e não tenho a fonte, mas tem uma questão também do YouTube com o vídeo horizontal também já não tá sendo tão sustentável financeiramente para eles. Então, realmente é uma tendência. É que o YouTube agora, grande parte dos usuários dele tá na TV, né? Estão perdendo muito usuário de celular, tá indo pra TV, porque a pessoa tá no TikTok e vendo o YouTube na TV. E você acha que o YouTube também vai dar uma caída? Não, eu acho que na TV começa a crescer porque ele chega. Fica mais fácil, né? As TVs estão vindo com eles Tá. instalados já, Sim. então chega pra todo mundo. Porque a TV ainda é uma grande coisa em casa. Entendi. Né? Óculos de realidade virtual, também acho que esse modelo ainda não vai pra frente. É porque eu acho que tem isso, né? A gente. Cara, Thiago, aí sou millennial e tal, já tô velho, mas eu não quero viver um negócio dentro do óculos, eu quero Também. viver a experiência em si, eu quero estar lá, quero ir na montanha e tal. E ainda assim, ele é meio desconfortável. Aham. Pra você, quando foi igual o óculos normal aqui, que você só coloca um negocinho aqui, aí vai. Né? Fora isso, é entretenimento e por pouco tempo. Eu tive na Pixel Show. Parece que tem o óculos da Meta, né? É Por mais Meta que o lan- Oakley, né? parece que o lançamento foi horrível, mas ele promete. Tá prometendo. De final de semana, 2 finais de semana, eu estava na Pixel Show. E aí tinha uma experiência lá com um óculos de realidade virtual. Aí uma colega foi usar e já deu uma tontura nela, já teve que tirar o negócio ali. Então é um negócio que ainda tá meio esquisito. E o que você acha que a gente tem que ficar de olho? Blog. Blog? Blog? A Pô, volta agora de você texto foi escrito inusitado na isso. internet. Tem uma ferramenta chamada Substack, que tá tendo Substack. muita comunidade lá, que basicamente é um blog. que Eu você consegue assino, criar assino essa algumas comunidade. newsletters do Comecei a ver Substack. muita gente trazendo isso, e uma criação de comunidade legal ali em volta de substacks específicos. Eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta, porque isso que você trouxe eu achei bem interessante. Porque eu comecei a enxergar a morte dos blogs, né? E eu achava que era muito bom e era onde o próprio Google, no elemento de busca, se alimentava, né? E a inteligência artificial na busca do Google, ela vai buscar essas informações nos sites, nos blogs, mas ao mesmo tempo estão morrendo. E aí, mas será que porque o Google precisa dessas pessoas colocando informação ali na internet? Você acha que seja um pouco por isso também? Por conta de inteligência artificial, para alimentar a inteligência artificial, Aham. eu acho que contribui, mas quando você vai procurar alguma coisa, às vezes você pega um vídeo, tanto que a busca primária de geração mais nova não é mais Google, é TikTok. Então a pessoa vai pro TikTok pesquisar as coisas. E agora no chat GPT dá pra você fazer compra direto dentro do chat GPT. Tem uma opção de compra só, mas isso deve aumentar, né? Mas aí eu tô procurando uma tarefa, às vezes me recomenda um vídeo, até eu achar no vídeo aquela tarefa, talvez num texto ali é mais simples de entender, Sim. diminui essa ansiedade pelo conteúdo. Nossa, eu tenho que ver no 2x o vídeo, Aham. então o texto ele volta um pouco mais, dá um passo para trás, dá uma acalmada no nosso cérebro ali e consumir isso de um ritmo mais tranquilo. Tomara, né? Vamos voltar a ler, porque... Não, mas as pessoas tão isso, lendo. esse dado para mim é uma boa acalmada, porque eu tenho bastante. Cara, para mim é muito difícil. Eu quero achar alguma coisa que eu procuro
para, sei lá, qualquer tarefa, e aí eu tenho que assistir um vídeo, Nossa, eu e aí o detesto. vídeo tem 10 minutos, e eu falar onde está isso, e se tivesse um texto ali, cara, eu conseguiria localizar e leria somente isso. Mas eu enxerguei, é bom, cara, muito legal isso, que você está enxergando que vai ser um retorno, porque eu vi e pensei que já estava algo morrendo e infelizmente, mas se está voltando. Mas eu já li, Substack Que tá, bom. tá em alta mesmo, bom. assim. Nos Estados Unidos, principalmente, assim, onde deu uma explodida lá e muita gente saindo de site, fechando coluna e criando um Substack próprio, ao invés de ter uma coluna em algum outro site. E falando de leitura, no TikTok, ele tem uma comunidade muito grande de leitores, então eles fazem resenha do livro e a partir dali eles vão pro livro de verdade. Sim, sim. Então isso também ajudou aí, ajuda a crescer alguns títulos. Tá. Então é uma coisa legal, porque às vezes a gente tem alguns preconceitos, né? Que fala, nossa, essa geração mais nova não tá lendo, não. Estão lendo legal, assim. Sim. Cara, chegamos ao fim, queria agradecer muito, assim, explicar pra galera que o Chico teve uma emergência, teve que sair no meio, por isso que a gente não brigou, ele teve que Não sair. Guto, obrigado por você ter vindo, muito importante você estar aqui do interior, representando o interior, tamo junto. Léo, obrigado aí, de novo, indico o livro do Léo, ele é muito bom, eu dou de presente pras pessoas, mas tá disponível no site da Editora Senac pra comprar. E fica ligado, esse é mais um episódio da Sala Senac no BDA e vem mais coisa boa por aí. Valeu, tchau, tchau!